Boa noite, pessoal de Goiânia. Boa noite, Brasília. Boa noite, TV Ibis. Nós estamos iniciando hoje a quinta aula nossa, né? É isso? É, a quinta. E hoje nós estamos terminando o tópico que fala sobre o amor. Semana que vem nós vamos começar a segunda parte do nosso curso, que fala sobre as origens. Que é de onde vêm os nossos instintos, de onde vem a maneira pela qual nós nos comportamos, de onde vem esse conteúdo. E hoje nós vamos terminar esse tópico, então vou precisar que todo mundo se concentre bem, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, porque nós vamos ter muitos slides para ver. Semana passada nós já fizemos um resumo, para poder facilitar e para que todo mundo tenha a visão exata do nosso trabalho. Quem que tiver alguma pergunta, é só assinar em Goiânia, aqui em Brasília é a mesma coisa, o pessoal da TV manda por e-mail. E nós vamos responder na medida que for possível dentro do espaço que nós temos. Ok? Então vamos fazer a nossa prece inicial. Pedir o Estevam para vir cá fazer a prece. Boa noite, pessoal de Goiânia. Boa noite, pessoal da TV Ibis. Boa noite, pessoal de Brasília. Buscando elevar as nossas mentes em prece até Deus nosso Pai, Mestre de infinita sabedoria. Pedimos na noite de hoje o amparo necessário, as compreensões dos ensinos que serão repassados, que os conhecimentos adquiridos possam ser interiorizados por cada um de nós e aplicados efetivamente em nosso cotidiano. Pedimos a bênção a toda a nossa instituição, a todas as casas de amor, a todos aqueles que nos acompanham durante todo o nosso curso. Graças damos por tudo, que assim seja. Bom, nós estudamos na semana passada a respeito do movimento do amor. E nós vimos, e eu não estou falando isso desde o início do nosso curso, que tudo depende desse movimento manifesto. Então o amor, quando ele contrai, ele é egocentrismo. Quando ele dilata, ele é a liberdade. A liberdade tem como resultante a felicidade. E o egocentrismo tem como resultante o altruísmo. Quando o egocentrismo vira egoísmo, ele tem como resultante a queda. Consequentemente, a perda da liberdade e o encontro com a dor. Então esse movimento é o movimento básico de tudo que existe no sistema e no antissistema. Certo? Então tudo que existe traduz nesse movimento. Até os movimentos corporais, nada mais é do que uma cópia desse movimento. Movimento diastólico, movimento sistólico, movimento de inspiração, movimento de expiração. Todo esse processo, o movimento do sistema nervoso, ida do estímulo, retorno do estímulo, todo esse processo se baseia nesse movimento clássico que vai só modificando os nomes. É o movimento do amor, ele é amor entre as almas, no campo da energia ele é simpatia e no campo da matéria ele é gravidade. Então, na verdade, o movimento da vida é que faz a gente ascender, que faz a gente ter esse movimento, ele que vai fazendo com que a gente vai ascendendo na existência. Esse movimento então vai criar a insaciabilidade do desejo e a fome e o amor. Ou seja, não tem como, você vai sempre, à medida que você encontra a felicidade, a insaciabilidade bate e você busca outra felicidade até que você consiga fazer o movimento total da evolução. Então a primeira coisa que nós vamos ver hoje aqui é o movimento princípio da vida. Então isso que eu estou falando aqui é o que nós vamos ver nesse momento, para que a gente entenda por que eu tenho um movimento de buscar outra pessoa. Por que eu busco outra pessoa para que eu possa amar ou ser amada? Por que eu busco ter filhos? Porque é o movimento da vida. E o movimento da vida sempre se transforma num impulso, seja de desejo, e o desejo sempre se transforma num impulso de insaciabilidade. E é esse movimento da vida que vai fazendo com que a gente integre uma pessoa com a outra. E não tem como não integrar. Por isso que nós vimos aqui no resumo que a gente fez sobre amor, que ele não tem como ser destruído. Não tem como ele ser negado. Porque ele vai estar sempre presente. Ele tem sempre como mudar de função.
sair do seu estágio de paixão para ir para o estágio de amor, mas ele sempre vai estar presente. Então vamos estudar um pouquinho do movimento em tudo que existe no universo. Vamos lá? Então vamos ver aqui, ó, o nosso universo começou do movimento. Do Big Bang é uma contração, um ponto, e houve uma expansão. Mesma coisa que nós falamos do amor. Iniciou num ponto de contração e houve uma expansão. E tem algumas teorias que dizem que depois da expansão vem novamente a contração. Então, o Baldi diz o seguinte: como se vê, a teoria cinética da queda acha-se de acordo com os últimos dados da ciência e nos explica seu significado profundo. O conceito de condensação e compreensão da matéria corresponde à contração ou curvatura cinética que o explica. O conceito de expansão do nosso universo corresponde à abertura cinética, isto é, a libertação do movimento das órbitas fechadas do antissistema para trajetórias abertas do sistema. Então, nós devemos entender que quando nós fizemos uma contração, nós ficamos fechados em nós mesmos. Por isso que o egoísmo é a base do nosso processo. E o amor é exatamente a abertura desse processo. Enquanto que o egoísmo fecha, o amor abre. Como a gente vive em movimento, lembra que a gente tem um processo contínuo, um processo cinético contínuo. Lembra disso? Que nós estamos na descentralização cinética. Essa descentralização cinética que permite o processo evolutivo. Esse processo evolutivo, com a modificação que vai ocorrendo, nós vamos ver também ele no universo. Um movimento de contração e um movimento de expansão, que corresponde à queda. A contração aqui é a fase final da contração da consciência. E a expansão aqui é a expansão que nos leva ao sistema. Próximo. E o ponto em que o processo evolutivo chega ao fundo do desmoronamento, no qual se inicia o processo oposto evolutivo, é dominado pelo contraste de duas forças opostas, compressão gravitacional e expansão potencial, ou seja, a contração e abertura cinética. O primeiro impulso, comprimindo-se, exprime o antissistema na plenitude de sua realização. O segundo, ao entrar em ação, exprime o esgotamento dos impulsos daquele e o início de um novo período em que começam a funcionar as forças do sistema salvadora do antissistema. Então vamos lá. Coloca aqui a caneta. Olha, o sistema, que nós vamos representar nessa figura aqui, ó, XY, e um ponto N aqui, diferente lá do balde. Ele tem de ter todas as possibilidades. Ou seja, o sistema é formado de todas as possibilidades. Ou seja, possibilidades infinitas. Se ele tem todas as possibilidades infinitas, ele vai conter dentro dele o não sistema. Ele tem de ter essa possibilidade. Ele tem de ter todas as possibilidades infinitas. Afirmativa e negativa. Então ele tem de ter a possibilidade infinitas do sistema e tem de ter a possibilidade do não sistema. E eu vou chamar de não sistema a negação do sistema. Se ela é a negação do sistema, ela vai ser o inverso do sistema. Se o sistema é altruísta, ela vai ser egoísta. Se o sistema é amor, ela vai ser amor a si mesmo. Se o sistema é ordem, ela vai ser caos. Se o sistema é eternidade, o não sistema vai ser tempo. Se o sistema é unidade, o antissistema vai ser fragmentação. Está claro? Porque o antissistema existia como possibilidade dentro do sistema. Para alcançá-la, bastaria a alma contrair
no egocentrismo, egoísta, e expandir no amor a si mesmo. Está claro? Como essa contração é individual, baseado no livre-arbítrio, cada alma, que eu vou numerar aqui como se fosse um número, ela vai ter um impulso. Cada alma vai ter um impulso peculiar e próprio de si mesmo. Então teve uma alma que teve um impulso como um raio, fez isso. Teve a outra que teve um impulso menor e foi fazendo isso. Teve outra que teve um impulso até aqui. Teve outra que teve um impulso até aqui. Teve outra que teve um impulso, ou seja, conforme o impulso do livre-arbítrio, houve uma maior ou menor contração. Essa descida vai criando universos. Nós estamos no universo material. O outro pode ter caído até a altura do homem de bem. O outro até a altura do homem. O outro pode ter caído menos. Cada um conforme o impulso, pessoal. Tem uns que já caíram e já retornaram, enquanto que outros ainda estão descendo. Por isso que a gente vai encontrar todos os modelos no nosso mundo. Temos o modelo de contração máxima, tempo, espaço e átomo. Temos o modelo médio, o homem. Temos o modelo espiritual, os espíritos superiores. Temos o modelo máximo, o Cristo. E temos os modelos intermediários desse modelo, os anjos, os arcanjos, etc. Ok? E por isso que o universo inteiro está organizado segundo um processo de ordem. E por isso que fala lá, no princípio era o caos. Ou seja, princípio como forma de tempo. Caos, porque significa o engendramento do antissistema. Então, no ponto máximo, onde termina o impulso do antissistema, reinicia o impulso do sistema. Então, o ponto máximo de contração é o ponto de início do sistema. Por isso que no ponto máximo de contração, espaço-tempo, átomo, o átomo já começa a se organizar em subpartículas, ter um centro igual tem no sistema, ter movimento igual tem no sistema, e uma partícula depender da outra. Ok? Começou de novo o movimento do sistema. Como nós estamos no antissistema, esse movimento vai expressar duas forças. Uma força sistêmica, que é igualzinha à força do amor, que é igualzinha à força da lei divina. E uma força antissistêmica. A força antissistêmica e a força sistêmica. São os dois grandes impulsos que vai existir na nossa alma. Quando eu dou ouvido à força antissistêmica, eu caio. Quando eu dou ouvidos à força sistêmica, eu evoluo. Tem uma fase desse processo, como você perdeu a possibilidade de decidir, que ela é determinística. Ou seja, o sistema dirige o antissistema. Mas na hora que você chega de novo à fase hominal, você readquire o livre-arbítrio e passa a reger a sua própria existência. Mas o movimento vai existir permanentemente na alma. Não tem como. Ok? Próximo slide. A vida não para, é movimento que não se pode fazer parar. Deve, pois, inexoravelmente amadurecer alguma coisa. Então não tem como parar. E como vai ter sempre insaciabilidade, na hora que você atingir um ponto, vem insaciabilidade. Então não tem como parar. Você acha que sua vida é casar, ter filhos e tal, ter um marido, ter isso, ter aquilo. Na hora que você tiver, vem insatisfação. Se você quiser parar a vida,
aí vai surgir a neurose, a depressão, a psicose. Porque ela é movimento contínuo, movimento iniciado no amor e movimento que em nosso plano representa evolução. Então não tem como parar. São forças permanentes. E como diz aqui, a vida não para, é movimento. Muito embora o homem resista, não lhe pode interromper a ascensão. A vida obedece à lei, e através de mecanismos de instinto, de reações, de fatalidade, de fato o homem a cumpre, apesar de não compreender ou não querer. Porque no fundo, o motor de todo esse movimento é a presença divina. Ok? Próximo slide. O mecanismo que executa o sistema de força motor desse mecanismo está mesmo dentro do homem. Implanta-se-lhe na própria estrutura, pertence-lhe ao ser. Mas a este cumprimento da lei se chega através de erros e consequentes retificações expiatórias. É, pois, fatigante e doloroso. Então não tem jeito. No homem, na fase hominal, você é coparticipante. Então nós vamos ter, na fase hominal, coloca aqui para mim. Então nós vamos ter aqui na fase animal a manifestação divina, dentro de nós, intrínseca, interior, lembra disso? Intrínseca, interior, né? Não local, própria, manifestação divina. Aí é somado a cocriação, que é a nossa participação através do livre-arbítrio. Isso aqui é igual trajetória. Então não tem jeito. Você faz a sua trajetória e não tem como parar. Porque essa força aqui é a força que manifesta. E ela manifesta, e na hora que ela manifesta, você movimenta. Você vai movimentar com as forças já despertas em você. Mas vai fazer uma trajetória em cima disso, isso é inexorável. Porque a vida não para. Próximo. O homem deve compreender que a dor lhe nasce da desordenada conduta e não está na criação, que é bem ordenada. Não está em Deus, que é perfeito, mas apenas nele, homem, e que o plano regulador do grande organismo total tende irresistivelmente para a felicidade, embora pelos caminhos da dor. Então o que vai ser a dor? Vamos lá? Olha, se tanto no sistema como no antissistema é a manifestação divina que rege tudo, então nós temos um fluxo altamente poderoso. Um fluxo inabalável. De uma força constante e perene. Toda tentativa de antifluxo vai gerar em nós dor. Então é por isso que o Baldi fala, olha, a dor não está na criação, a infelicidade não está na criação. Todo movimento é direcionado para a felicidade. A dor é apenas o atrito nosso em relação ao fluxo principal da vida. Aquilo que eu sempre falei aqui, semelhante a um homem que resolve nadar contra uma correnteza muito forte. O cansaço que ele vai ter, e não vamos chamar esse cansaço de dor, é exatamente a tentativa de nadar contra a correnteza. Se ele se adequa à correnteza, a correnteza não só potencializa o nado dele, como conduz ele. Por isso que fala em condução divina. Se você se soltar na correnteza, a correnteza te leva. Ok? Então isso aqui que é a dor. Ó. Então o fluxo é de evolução, consequentemente de felicidade. O antifluxo é dor, infelicidade, erro, karma, etc. Próximo. O universo funciona como instrumento musical, de que se pode tirar música divina, alegria infinita. Torna-se preciso, contudo, sabê-lo tocar.
Arrebentamos as cordas e vamos à cega. Quem pode tocar semelhante músico? Que podem tocar semelhantes músicos? Então culpamos o instrumento que toca mal e não a nossa animalidade que não sabe tocá-lo. Certinho? Próximo. Muito bem. Perguntas? Goiânia, alguma pergunta? TV Ibis, alguma pergunta? Pergunta, manda brasa. Boa noite. Pergunta da TV Ibis. Maurício, poderíamos comparar as forças centrípetas e centrífugas com esse movimento? Sem dúvida. Da Ivanete Borim de Campo Grande. Como é? Ivanete de Campo Grande. Isso, força centrífuga e centrífuga em relação a isso aí. A força centrípeta em relação a Deus gera uma força centrífuga em relação ao antissistema. A força centrífuga em relação a Deus leva uma força centrípeta em relação ao antissistema. Então, dependendo do centro que você escolhe, a força vai ser centrífuga ou centrífuga conforme o centro que você escolheu. Mas, sem dúvida, essas duas forças que eu já descrevi aqui. Pergunta do James, de Goiânia. Maurício, analisando o que você vem falando sobre o amor, porque tudo promana dele, podemos dizer que dentro da Santa Trindade o amor é o Espírito Santo? Sim. Ou seja, blasfemar contra o amor é o próprio egoísmo, a própria queda? Sim, sim. A gente pode dizer o seguinte, que dentro da Trindade conhecida, Deus, Filho e Espírito Santo, nós podemos Deus como o Senhor de todo o movimento e de todo o fluxo. Nós temos o Filho como aquele que está em processo evolutivo e que houve a queda, e o Espírito Santo, ponto final da evolução do Espírito que caiu, ou o Espírito Santo, aqueles que também permaneceram no sistema. Nada mais é do que os diferentes estágios do amor. Ok? Alguma coisa aí, Marcos? O instinto universal. Vamos lá. Guarda isso aqui. Eis o novo instinto universal e insuprimível. Ou seja, não tem como de tirar. A necessidade de progresso e a insaciabilidade do desejo. Então esse é um movimento intrínseco à nossa alma. Não tem como sair dele. É o movimento que vai indicar todas as trajetórias. Sem insaciabilidade do desejo, toma cuidado. Que se você colocar a insaciabilidade do desejo no vício, você vai até o fundo do poço. Durante várias reencarnações. O próprio hábito da satisfação pela lei dos contrastes, base da percepção, ao diminuir a alegria, acentua a insaciável necessidade de progresso. Ou seja, você chega numa alegria, mas logo depois já vem a lei dos contrários. Ou seja, isso não é bem o que eu queria. Oh meu Deus, eu lutei tanto para isso, mas agora não é bem. Surge de novo uma necessidade. Essa necessidade é baseada na insaciabilidade do desejo. E você então começa a andar novamente. A lei contém em si todos os elementos do desenvolvimento futuro, como se fosse uma semente. Longo caminho evolutivo reunirá os germes das leis biológicas contidas nos movimentos vorticosos com as mais altas leis da ética e da religião. Então, começa na lei biológica. Lembra que o amor, na sua primeira fase, ele é biológico, ele é orgânico. Lembra disso? Depois ele torna-se psíquico e nervoso. Depois ele se torna o amor maior, até chegar no supra-amor. Lembra? Então, é longo o caminho evolutivo reunirá os germes da lei biológica contida nos movimentos vorticosos, com as mais altas leis da ética e da religião. As formas primordiais evoluem. O princípio originário subsiste tenazmente, inviolável, superior a todas as infinitas resistências do ambiente, que sempre lhe criaram obstáculos na superação das quais ele se retempera. A lei baixa e feroz requinta-se, fome e amor. Primeira expressão da lei da luta pela conservação. Mais tarde, através das duas formas de atividade por elas impostas ao ser, trabalho e afeto. Torna-se então duas qualidades elevadas e poderosas, inteligência e coração,
que governa nos níveis humanos mais alto a conservação individual e coletiva. A função cria o órgão também no campo psíquico, ou seja, hábitos e qualidades surgem perceptivelmente com o exercício. A nova característica final se estabiliza com nitidez. Ou seja, o movimento, a criação da necessidade e a insaciabilidade do desejo. Não tem como você ficar parado. A insaciabilidade do desejo vai fazer você movimentar. A necessidade de progresso vai se manifestar em você. E aí surge primeiro como fome e amor. Depois se transforma em trabalho e afeto. Depois inteligência e coração. Fazendo todo o movimento do processo sistêmico da existência. Próximo. Então aqui está colocado isso de uma maneira mais clara. A necessidade de progresso e a insaciabilidade do desejo. São as duas forças do nosso movimento evolutivo. Nós vimos as duas forças existindo em tudo. Então a força, necessidade de progresso, insaciabilidade do desejo são as forças que regem o fenômeno evolutivo. E vai se transformando fome e amor. A primeira necessidade é a fome. Depois o amor. A fome vai para o trabalho, porque é o trabalho que dá o alimento. E o amor começa a existir os afetos. Aí o trabalho desenvolve a inteligência. E os afetos desenvolvem o coração ou a emoção. Tanto no sentido individual, como no sentido coletivo. Então essas são as duas forças existentes dentro do princípio evolutivo. Assim como o amor é a força existente, tanto no sistema como antissistema. O movimento ou manifestação do amor, na sua fase de contração e expansão, é o que rege todas as forças que existem no universo. E as forças que movimentam o processo evolutivo é a insaciabilidade do desejo e a necessidade do progresso. Então agora, imagina se você coloca a sua necessidade, a necessidade das coisas materiais. E a sua insaciabilidade, a insaciabilidade no campo material. Você entendeu que você desce aqui, ó, e fica preso? É por isso que surgem os vícios? E toda vez que você pegar uma pessoa e transformar ela na sua necessidade, e concentrar nela toda a sua força, você vem para essa insaciabilidade aqui, e você vai falar assim, eu não dou conta de desligar daquela pessoa. Faço qualquer coisa para permanecer com ela. Porque são duas forças existentes na sua intimidade. Se você não souber coordenar essas forças no sentido de ascensão, ela torna-se cadeia. Por isso que Jesus foi tão claro. O teu coração está onde está o teu tesouro. E essas forças são intrínsecas, não tem como você tirar ela de você. Próximo. Há uma linguagem comum a todos os seres vivos, que todos compreendem, a fome e o amor. Mesmo na reprodução, por cissiparidade, dá uma doação de si, há o germe de um altruísmo a favor da espécie. A vida aparece imediatamente desde suas primeiras formas, com a marca de ilimitado egoísmo, que somente cede lugar ao egoísmo diverso. O egoísmo individual apenas faz concessão ao egoísmo coletivo. Nós já estudamos isso aqui. Quer dizer, o egoísmo individual é eu primeiro. Né? Depois eu. Agora, se tem a minha família, eu já luto pela minha família como egoísmo coletivo. Se tem até os exemplos dos times. Trata-se de lei férrea, feroz em seus primórdios, mas sempre equilibrada em perfeita justiça. No íntimo do fenômeno existe, como vimos, o princípio de todos os futuros desenvolvimentos e das mais altas ascensões. O embate e o equilíbrio das forças do mundo dinâmico torna-se um dor e justiças nos níveis mais elevados. Conservar-se é o mais premente e sempre presente esforço da vida. Então a lei da conservação. Você sempre vai estar ligado a ela. Próximo. Veremos como ocorre por um sistema de reações naturais e de registro destas na consciência, por progressiva aproximação e disciplina da força desordenada e a transformação da lei do mais forte na lei do mais justo. Esse é o caminho que nós estamos, ó. Nós estamos passando da lei do mais forte para a lei do mais justo, através do caminho da astúcia. Então vem a lei do mais forte, a lei do mais astuto,
para chegar na lei do mais justo. Da lei da desapiedada, da seleção, na lei do amor. Então, na lei da luta pela seleção, para a lei do amor. A lei do evangelho não é absurda em vosso nível biológico. Não é aquilo que, visto de níveis mais baixos, pode parecer fraqueza e falência. Nessa fase mais alta de evolução. O vencido na vida animal pode ser o vitorioso, porque outras forças ignoradas naquela vida são atraídas e postas em ação. Então, lembra que o Baldi considera o evangelho de Jesus como uma força biológica. Por quê? Porque o evangelho de Jesus traz o código do amor. E o final da evolução biológica é exatamente o amor, a conquista do amor. E quanto mais você ascende, mais você assimila e mais você coloca correntes em movimentos. É o que ele fala aqui, ó, são atraídas e postas em ação. Se na primeira fase é o mais forte, nas outras fases é o mais justo. Se na primeira fase é a luta pela seleção, egoísmo feroz, na segunda são as leis do amor. E é esse processo que, à medida que você sobe, você pode atrair. E outra coisa que ele diz aqui, isso aqui já está contido em germe no próprio movimento. Então você pode despertar isso em você. Não precisa esperar o tempo. Basta se concentrar para atrair e colocar em ação essas energias. Próximo. Resulta da observação que, segundo o próprio grau de evolução, muda a estrutura orgânica, nervosa e psíquica, e o estilo de vida do indivíduo. Consequentemente, ele vai ser mais sensível às vibrações do meio, e aquilo que eu não percebo por ser grosseiro, ele passa a perceber. Por isso que o Baldi falou, nós podemos ter organismos semelhantes, mas nunca iguais, porque conforme o espírito que habita esse organismo, ele tem uma dinâmica totalmente diferente do outro. Está claro? Dinâmica psíquica, dinâmica energética, dinâmica de percepção, dinâmica de atração, dinâmica de fluxo. Ok? Próximo. Nossa vida é força que navega em oceano de forças. Toda força é vontade que anima, pensamento que inteligentemente a dirige. É tipo de vibração, é radiação. Tudo se move, ouve, registra, recorda e responde. Então, vamos lá. Quero colocar uma coisa aqui importante. Se tudo é força, vamos representar essas forças aqui como se fossem raios. Então, tudo é força e tudo é vibração. Então, agora eu queria discutir uma coisa. O masculino e o feminino são forças vibracionais a se manifestar em nós. Não depende da estrutura orgânica. Ela depende da estrutura psíquica. Então, na verdade, se nós antes possuímos uma unidade, o masculino e o feminino é uma fragmentação. Fragmentação interior e fragmentação morfológica na parte exterior. Então, o masculino e o feminino nada mais é do que uma dessas forças que atua em nós como campo vibracional. É por isso que eles se atraem. E independe da forma morfológica. A forma morfológica vai obedecer os processos hormonais e genéticos na formação, e nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas as forças psíquicas pré-existentes, ela fragmentou dentro de nós. Uma força que era uma união só, ela se desfez em duas. E essas duas forças ficou como masculino e como feminino. Então o sexo, antes de tudo, é uma plataforma psíquica.
São forças de especialização. Por isso que nós vamos, à medida que nós vamos reencarnando, passando pelo sexo masculino e feminino, até que a gente unifica essas duas forças. Por isso que você vai falar, o anjo não tem sexo. Não é que o anjo não tem sexo, o sexo nele é suprassexual, como diz o Balde. Porque ele é a junção das duas forças que em nós, ora se manifesta uma, ora se manifesta a outra. Se você está na fase masculina, psiquicamente e fisicamente, a força feminina está no inconsciente. Por isso que o Jung foi lá e chamou de ânima. Se você está na força feminina e corresponde a isso, está ao contrário. E mesmo nas relações homossexuais, as forças vão estar muito bem equilibradas dentro dela. Você pode ter uma mulher com a força masculina de expressão e uma mulher com a força feminina de expressão se equilibrando dentro do mesmo processo. O mesmo se dá com o homem. Porque as forças que estão predominando na alma, elas que se manifestam, e não as forças morfológicas. Está claro? Então, uma das forças do universo é o feminino e o masculino. Por isso que fala força ativa e força passiva. Ativa e passiva no sentido de recepção e no sentido de doação. Por isso que elas se completam. Daí que vai nascer toda a relação do amor como princípio intermediário de união dessas duas forças. Entendido? Próximo. O fenômeno da dualidade, que é o que eu estou explicando aqui. Certinho? Pergunta, filho? Pergunta da TV Ibis. Vamos lá, vamos ver que pergunta que é. Pergunta do Adail, lá de Matão. Da onde? Matão, São Paulo. Ô, Adail. Maurício, Jesus exalta a docilidade e a brandura, mostrando que o equilíbrio é o melhor caminho. Quando você fala da insaciabilidade do desejo, parece remeter o nosso comportamento ao comunismo desenfreado. Não. Não então, entenda insaciabilidade do desejo como o desejo desenfreado. Ele é desenfreado como patologia. Você desejar o bem, você desejar o amor. Então, por exemplo, você pega o São Francisco de Assis, a insaciabilidade do desejo dele é em relação ao Cristo. Ele busca o Cristo todo momento, a ponto de fazer nele os processos da crucificação. Ou seja, a insaciabilidade do desejo dele estava em Cristo. Estava em Deus, estava nas forças superiores. Pegamos o Balde. O Balde, toda a insaciabilidade do desejo dele estava concentrada na busca da verdade. Agora, se você pegar a insaciabilidade do desejo e colocar ela no desejo sexual, colocar ela no vício, você vai fazer o movimento neurótico de descida. Então entenda a insaciabilidade do desejo como um impulso natural da evolução e não dos desejos transitórios da vida. Você pode transformar o seu desejo numa fonte de amor. Ou seja, eu tenho uma insaciabilidade do desejo pelo conhecimento. Ora, então toda a sua força está aplicada no movimento e você vai encontrar a verdade. A minha insaciabilidade de desejo está em torno do amor do Cristo. Eu busco a correspondência do amor do Cristo. Então você vai fazer um Francisco de Assis. Agora, se você tiver com a insaciabilidade do desejo marcado pelo poder, pelo vício, você vai fazer um Nero. Então a insaciabilidade do desejo aqui é a força de expressão das forças da vida. E não simplesmente os desejos carnais ou desejos de todo tipo. Se você transformar ela nisso, você vai ficar presa nela. Pergunta da Maria. E como fica o homossexualismo? O homossexualismo nada mais é do que a manifestação da força psíquica existente do ser. Então ela se manifestou na forma, o ser tem a morfologia masculina e manifestou na forma feminina. Por isso que Emmanuel diz tão bem que os homossexuais e os heterossexuais devem receber o mesmo respeito e os mesmos direitos. Porque o sexo não é morfológico, ele é psíquico. Mas nós vamos estudar muito isso aqui. Maurício. Oi. É o Mário de Goiânia. Oi, Mário. Como que essa força predomina? Como que a gente tem como saber quando ela vem feminina ou masculina? Tem.
Você vai ver isso pelos fluxos psíquicos da sua alma, pelos seus desejos, pelas suas vontades, por aquilo que você busca. Porque essas forças têm qualidades. Por isso que fala as qualidades femininas, as qualidades masculinas. O popular não está distante da verdade. Cada força dessa se equilibra de alguma forma. E ela é a expressão dessa força. E nós vamos ver que todos nós temos essa força dentro de nós. Por isso que Emmanuel vai dizer que nós somos bissexuais. Bissexuais no sentido não de ação sexual, mas de predomínio de forças psíquicas. Todos nós temos as duas forças na alma. Então, se houve algum desequilíbrio, se houve algum processo, se houve algum permanência, vai permanecer uma em relação à outra. E se nós estivermos especializados na força masculina, você pode ter várias vidas masculinas, mas você vai ter de especializar na força feminina. Porque a vida te leva para a totalidade e para a unidade. Ok? Pergunta da TV Ibis, do James de Goiânia. É por isso que o homem projeta a mulher ideal e vice-versa? Sem dúvida. Ou seja, as forças que estão dentro de nós? Sem dúvida. E nós vamos mostrar isso aqui agora mesmo. Quer ver? Vamos lá. Dualidade. Essa lei de dualidade encontrais em toda parte. Cada unidade é dupla e se move entre dois extremos, que são os seus dois polos. Cada unidade é dupla. Então a unidade psíquica ser se expressa no nosso mundo em uma dualidade, masculina e feminina. Está claro? Os sinais mais e menos estão em toda parte, e o binômio reconstrói a unidade, que sempre vos aparece como um par, dia e noite, trabalho e repouso, branco e negro, alto e baixo, esquerdo e direito, frente e atrás, direito e avesso, externo e interno, ativo e passivo, belo e feio, bom e mal, grande e pequeno, norte e sul, macho e fêmea, ação e reação, atração e repulsão, condensação e rarefação, criação e destruição, causa e efeito, liberdade e escravidão, riqueza e pobreza, saúde e doença, amor e ódio, paz e guerra, conhecimento e ignorância, alegria e dor, paraíso e inferno, bem e mal, luz e treva, verdade e erro, análise e síntese, espírito e matéria, vida e morte, absoluto e relativo, princípio e fim. Cada adjetivo, cada coisa possui seu contrário. Cada modo de ser oscila entre duas qualidades opostas. Ou seja, duas qualidades opostas e complementares. Quando nós falamos mais e menos, não qualifica esse mais e menos. Não é mais no sentido de positivo e menos no sentido negativo de não prestar. É mais e menos como carga psíquica. Assim como a eletricidade se movimenta dentro desse contexto, mais e menos. Então a mesma força eletromagnética que nós observamos na natureza é a mesma força eletromagnética na sua feição masculina e feminina que existe em nós. Próximo. Cada unidade é uma balança entre dois extremos e equilibra-se nesse seu íntimo princípio de contradição. Os extremos se tocam e se reúnem. As diferentes condições em que o princípio do dualismo se move produzirão todas as formas e combinações possíveis, mas elas se equivalem como princípio único. Elas se equivalem. A unidade é um par. O universo é monismo em seu conjunto, dualismo no particular. Uma dualidade que ao mesmo tempo contém o princípio de contradição e de fusão, que divide e reúne, e a cada forma do ser dá uma estrutura simétrica, princípio de simetria. Dá ao desenvolvimento de cada fenômeno a perfeita correspondência de forças equilibradas. Aqui representadas, a força A e B, é assim que a gente vê. Mas na verdade ela é assim, São forças sobrepostas que na verdade no nosso meio é vista como contrárias e complementares. Próximo. Somos, por isso, constituídos de uma dupla natureza, feita de dois termos em contraste que lutam, o bem e o mal, a luz e as trevas. Nossa unidade é uma conjunção de dois elementos antagônicos, o passado que não quer morrer e o futuro que quer nascer em seu lugar. Assim somos feitos de infinito, aprisionado no finito.
de absoluto fragmentado no relativo, de felicidade que chora na dor, de sabedoria que tornou ignorância, de vida eterna despedaçada nos ciclos da vida e da morte. Somos verdadeiramente anjos decaídos. Então aí está a razão da dualidade, que houve uma fragmentação. Então, por exemplo, vamos lá. Tem seres que se fragmentaram assim, ó. Tá claro? E permaneceram em determinado nível de consciência. E tem seres que, como nós, que foram fragmentando assim, ó. E lá vai. Agora nós estamos juntando cada parte dessa para voltar à unidade. Um dos processos de fragmentação é o masculino e o feminino. Próximo. O masculino e o feminino. Chegamos lá. Tudo bem? Vamos lá então. A feroz lei da luta pela seleção, dominante no mundo animal e vegetal, a que não se furta também o homem, não passa de uma consequência da posição periférica. Só assim se compreende o porquê da sua existência e de que modo se pode superá-la. A observação nos mostra que ela é mais feroz quando se desce nas posições involuídas ou periféricas, onde é maior o separatismo, a cisão, o antagonismo, a agressividade, consequência da fragmentação do sistema com o afastamento do princípio uno por Deus. E o Balde dá uma ideia, que a queda é como se houvesse metade de um espelho permaneceu íntegro e a outra metade se fragmentou. E cada pedaço de espelho houvesse também se fragmentado. É isso que eu mostrei aqui naquelas linhas vermelhas se fragmentando. Ou seja, essa fragmentação, a fragmentação do sistema com afastamento do princípio uno. Por quê? Porque nós passamos a alimentar só de nós mesmos. Então é como se nós agora no processo evolutivo tivesse juntando os pedaços. Como o nosso mundo é um mundo de projeção, a parte que nós não temos é a parte que a gente busca pela insaciabilidade do desejo. A parte mais dominante em mim é o masculino. O feminino está no inconsciente, então ele é projetado, eu busco o feminino. Entendido? Independente da nossa morfologia. Próximo. Podemos imaginar o nosso universo atual como um todo uno, que qual um espelho se tenha fragmentado em míriades de partículas. Cada um destas, embora um fragmento em relação ao todo, conserva-lhe em particular as qualidades, de modo que pode nos traduzir e mostrar a natureza do todo, não obstante haver perdido a unidade global com a fragmentação. Dessa forma, cada parte reproduz o universal esquema do ser, isto é, cada criatura repete reduzidamente o divino princípio unitário, alma do todo. Em outros termos, cada eu, com a sua forma, é um caso menor que repete em miniatura o motivo cósmico, nolo narra e nolo explica. Sendo isso um pequeno universo, fala-nos do universo máximo. Por isso que é um holograma. O todo está na parte, a parte está no todo. E é por isso que eu peguei essa imagem. Ó. O masculino e o feminino estão fragmentados dentro de nós. Antes eram unidade. Então agora aqui está o masculino que projeta o feminino. Aqui está o feminino que projeta o masculino. Desse encontro se forma novamente a unidade. E começa esse processo a se introjetar. Maurício. Oi. É o Mário de Goiânia. Oi, Mário. Quando o ser vem, no caso, homossexual, é porque houve esse desequilíbrio, que se por algum motivo houve desequilíbrio ou tem alguma explicação? Olha, a gente deveria parar de usar a palavra desequilíbrio, doença, para explicar o homossexualismo. O heterossexualismo também é desequilíbrio. Se nós virmos o homossexualismo
Você vê o heterossexualismo como manifestação da alma desequilibrada ou não, é diferente. O heterossexualismo desequilibrado, o homossexualismo desequilibrado é patologia em qualquer um de nós. Agora, a homossexualidade, certo? E a heterossexualidade são manifestações da alma. Não é um desequilíbrio. Ele pode ser um desequilíbrio em relação ao psiquismo e sua forma genética. Assim como nós temos um desequilíbrio em relação a nós e ao meio, gerando psicose, gerando neurose. É inadaptação, é diferente. Não significa um desequilíbrio, não significa uma patologia, não significa uma doença. Significa uma inadaptação em relação à realidade pessoal e à realidade psíquica, a realidade morfológica e a realidade psíquica. Mas significa uma manifestação igualzinho um heterossexual. A doença sexual não está nem no homossexualismo e nem na heterossexualidade. A doença sexual está no uso e no abuso dessas faculdades. Ok? Não é desequilíbrio. Próximo. Então aqui está, ó, a figura que representa muito bem isso aí. Homem, mulher. Homem morfológico, mulher morfológica. Tá claro? Dentro do homem vai estar a ânima, que é a contraparte fragmentada que vai estar no inconsciente. É a parte feminina no homem. E na mulher vai estar o ânimos. E olha como é que é essa relação, ó. Homem, ânimos da mulher, mulher, ânima do homem. Então é uma relação a 4. Olha aqui essa relação. Tá claro? Olha como ela se relaciona no todo. Semelhante àquela figura que nós trouxemos do amor. Agora, se aqui o ânimos domina aqui, ela vai procurar o feminino. Se a ânima domina aqui, ela vai procurar o masculino. Independente da configuração física. E as duas forças existem em nós. Com maior predomínio de uma, com maior predomínio da outra, porque nós estamos em processo evolutivo. Como nós estamos em processo evolutivo, então, consequentemente, ora uma força predomina, ora a outra força. E se nós já temos uma especialização em determinada força, mesmo que nós temos morfologicamente, psiquicamente, na manifestação daquela força, ela vai ser, você pode ter um homem mais feminino, uma mulher mais masculina, porque houve um predomínio daquela força, sem dizer que eles sejam não sexuais, homossexuais. É o predomínio da força vigente em nossa alma. Então nós temos de entender a força masculina e feminina como o fluxo da vida existente intrinsecamente em nós. E as duas forças estão presentes. Agora, os abusos que se faz dessa força no campo sexual, isso é problema nosso. Não tem nada a ver com a manifestação dessa forma. Ok? Perguntas? Perguntas, TV Ibis? Muito bem, então vamos tomar um cafezinho para a gente voltar para o final. Cafezinho de 5 minutos. Ibis já voltou do cafezinho. Pessoal de Goiânia e Brasília, vamos recomeçar para a gente poder terminar. Vamos lá. Maurício. Oi. Rose Carla, de Goiânia. Rose, diga. É persistente e o ser tem vontade de sair desse padrão. Mesmo buscando diversos tipos de tratamento, o que o prende? É a falta do verdadeiro desejo de mudança, é o condicionamento, ou porque ainda tem algo a aprender em relação ao que despertou? Ô Rose, não deu para entender a sua pergunta. Baixa um pouquinho o microfone e fale mais devagar, que as palavras bateram uma na outra. Tá. Quando a dor persiste e o ser tem vontade de sair desse padrão, mesmo tendo consciência e buscando vários tipos de tratamento, o que ainda prende ele no padrão da dor? Falta de vontade.
Ah, então a falta do verdadeiro desejo de mudança. Porque na verdade a pessoa muitas vezes diz que está com vontade. O Bert Hellinger tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim: quando nós falamos muito do nosso problema, é porque a gente não quer resolvê-lo. Então eu acho que essa frase é muito verdadeira. Então muitas vezes a gente fala que quer, busca, pede, vai atrás, mas na verdade, lá no íntimo, você não tem a vontade mesmo de modificar, porque aquela sua forma te rende resultados. E aí você fica presa num condicionamento porque tem vantagens dentro dela. É aquilo que eu falo: o maior comércio do mundo, ele é o comércio da doença. Porque a doença tem ganhos em vários estágios. Então, na verdade, falta vontade, falta força. Próximo. Alguma pergunta, TV? Manda brasa. Temos uma pergunta do Guilherme, nosso webnauta mirim. Tio Maurício, toda vez que eu saio de casa, minha barriga dói demais e fico muito ansioso. Como eu faço para minha barriga parar de doer? Guilherme, ele nos assiste em Goiânia. Guilherme é filho da Lara e do Fernando. Ele tem em torno de 7 anos. Então é uma pergunta bacana. Guilherme, você já respondeu a pergunta. A barriga provavelmente dói, na sua parte psicológica, pelas questões da ansiedade. Então muitas vezes o medo de enfrentar, o medo do meio social, o medo daquilo que é estranho, o medo daquilo que você não domina, você pode apresentar esse quadro de ansiedade e vai apresentar determinadas manifestações físicas, né, que não passa nada mais do que você somatiza, ou seja, você passa para o corpo aquilo que incomoda no psiquismo. Então aí só existe uma maneira: estudar a ansiedade, estudar como é que ela se manifesta, para você poder enfrentá-la interiormente. É um caminho, né? É só ir lá no consultório que eu trato disso para você. Então vamos lá. Próximo slide. Tem mais alguma pergunta ou não? Então, nós vimos o masculino e o feminino e vimos a polaridade no processo evolutivo. Polaridade manifestada por necessidade e insaciabilidade. Já estudamos isso. Se o universo é todo um desencadeamento de antagonismo, desde o plano físico ao espiritual, repulsão e ódio, ele é também um anseio de amplexo, em todos os planos, atração e amor. Fragmentação significa revolta, e o desmoronamento, terminando no caos. Reunificação significa obediência, e a reconstrução terminando na ordem. Então, repulsão, ódio, caos, à medida que vai expandindo, tanto a consciência como o coletivo, como os mundos, vai para a ordem, atração e amor. Todo o grande drama do ser decaído pode assim resumir-se em 2 palavras: fragmentação e reunificação. De novo, 2 forças. Certo? Por isso que o IBS tem esse nome, já falei aqui: Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. Ou seja, a reunificação da fragmentação do nosso psiquismo. Daí nasceu o nome do IBS. Ok? Que é exatamente esse movimento. É um movimento de expansão da contração que nós vivemos. Ok? Então esse é o movimento. E à medida que nós vamos abrindo, nós caminhamos. Agora, muitas vezes a gente pode dar voltas enormes nessa abertura. Você pode abrir, fazer ela horizontal, caminhar, dar inúmeras voltas em torno de um mesmo processo. Ok? Perguntas? Pergunta do Adail, lá de Matão, São Paulo. Ok. Maurício, como você disse, a evolução leva a uma descentralização cinética, onde tudo está em movimento de acordo com o nosso grau de desenvolvimento, onde não existe possibilidade de segurança em nada. Perfeito. Diante da fragmentação do ser, do dualismo e dos acontecimentos da vida cotidiana, como entender estas informações? Diante do dualismo e dos acontecimentos da vida cotidiana, como entender estas informações?
essas informações é exatamente aquilo que a gente vai chamar de prova, Débora. Porque as provas significam o quê? Nós estamos na descentralização cinética. Nós estamos no movimento que a todo momento essas forças fragmentárias se apresentam. As forças que a vida está querendo integrar, ela te dá como função. Então, quando você encarna, as forças que a vida vai te dar como missão, como diz o Balde, todo homem tem uma missão. Então, as forças que ela te dá é a força que ele quer te integrar. Vamos supor, por exemplo, foi te dado a função de médico. Essa força é para integrar a sensibilidade ao outro. Entendimento e dedicação ao outro. Foi te dada a função de filho. A integração no meio familiar. De auxílio, de respeito e de equilíbrio em relação à família. Então, cada função que você tem da vida é uma força que ela está integrando. A função é só um meio. Então, vamos supor que você transforma o seu meio, a sua função, em apenas insaciabilidade do desejo no campo financeiro. Você vai pegar a função da vida e transformar ela apenas em aspectos financeiros. E todos os outros aspectos desaparecem, porque você coloca ela na insaciabilidade do desejo. Então, na verdade, as provas da vida e a função da existência, ela é baseada nessas forças de integração. Para que a partir da fragmentação, da movimentação cinética, que todos nós temos e não tem como anular, você faça um movimento de integração. Mas o que a gente faz? A gente, em vez de fazer o movimento de integração, a gente cria um movimento de dissociação maior da consciência. E em vez de você realizar a sua função, você realiza o seu desejo apenas. E em vez de você realizar, enfrentar as provas que a vida te dá, você vai e nega essas provas ou revolta. Então você vai criar uma dissociação maior. Por isso que a gente nasce, muitas vezes desde criança, já com doenças psiquiátricas gravíssimas. Fruto de uma dissociação, que é a mesma dissociação que nós temos aqui. É a mesma fragmentação que a gente tem aqui. Aí você vai ter de recuperar a patologia para voltar de novo na mesma função, para enfrentar as mesmas provas. E sempre na insaciabilidade do desejo, na necessidade, na força do amor, nas forças contrárias dentro da vida e numa descentralização cinética e no movimento perpétuo. Ok? Pergunta da Enar. No quesito forças sexuais, quais seriam os parâmetros para entendermos uma ação como o abuso? Eu disse aqui que o abuso é tudo aquilo que você gostaria que não fizesse contigo mesmo. E tudo aquilo que ultrapassa a vontade alheia. Então, essa é a marca do abuso. Então, se nós abusamos a linha estabelecida para o próximo, e se nós abusamos da linha estabelecida em nós mesmos, isso consiste em um abuso. Mais alguma? Beleza. Próxima. Isso porque, compreendamos-lo bem, não é o nosso eu egoísta e separatista, filho do antissistema, cindido e rebelde a Deus, que devemos desenvolver. Devemos, isso sim, despertar justamente o nosso outro eu, divino, que dorme nas profundezas de nosso espírito. Então o Balde, através da sua voz, na grande síntese, diz o seguinte. Vamos lá? Coloca aqui. Ele diz que nós temos dois eus. Um eu de superfície, que é esse eu que se relaciona com o mundo interno, externo e com as pessoas. Esse eu de superfície. Esse eu do dia a dia. Esse eu que a gente chama de ego. Esse eu que muitas vezes a gente fala que é o meu modo de ser. E ao mesmo tempo, a gente tem um eu que dorme no nosso interior, que ele chama de eu profundo.
que alguns chamam de eu superior, outros chamam de ego. Tá claro? Esse é o nosso verdadeiro eu. Essa é a nossa verdadeira consciência. Essa é a verdadeira consciência. Então, à medida que nós vamos expandindo esse eu aqui, em conhecimento, em busca, em religiosidade, vai despertando esse eu por um processo de ressonância. Então, tudo isso que a gente faz na esfera religiosa, tudo isso aí que a gente faz no caminho da generosidade, tudo isso aí que a gente faz no caminho do amor, é apenas o esforço da consciência de superfície em criar ressonância com a consciência de profundidade. Toda vez que nós fechamos essa consciência com uma consciência verdadeira e queremos expandir ela com todos os seus defeitos e atributos, isso aqui continua dormindo em nós. Mas à medida que a gente coloca uma busca aqui, vai criando uma ressonância, de forma que essa consciência vai se abrindo, até que ela envolve toda essa consciência de superfície e absorve. E permanece apenas o eu profundo, ou o self, ou o si mesmo. Então essa é a consciência, as duas consciências que existem em nós. Quanto mais desperta tiver a consciência profunda, mais visão da vida e vibração do amor nós vamos perceber e ter. Quanto menos desperto, menos evoluído, mais egóico nós seremos. Próximo slide. Dizem que as almas não têm sexo, e isso é verdadeiro no sentido terreno, mas possuem as qualidades que depois, na Terra, formam o substrato próprio ao biotipo de um sexo ou do outro. Olha aqui, as forças que nós estávamos falando, o Balde chama de qualidades. Assim, no espírito macho, prevalecerá o instinto de domínio, a inteligência, a vontade. No espírito feminino, dominará a obediência, a intuição, o amor. As qualidades fundamentais, que depois formarão o biotipo masculino ou feminino, e estão antes de tudo na alma, que embora não tenha sexo, dela possui os elementos basilares. Então está aí, a força masculina e feminina, ela pode ser representada como qualidades de domínio, inteligência e vontade, como força masculina, e obediência, intuição e amor, como força feminina. E ela existe sobretudo na alma, no campo psíquico. Quando eu estou nessa fase masculina, essas forças estão no inconsciente, na forma de ânima. Quando eu estou aqui, essas forças estão no inconsciente como forma de ânimos. As duas forças existem dentro de nós, por isso que o Manuel fala que todos nós somos bissexuais. Bissexuais como forças dominantes do nosso psiquismo, não como manifestação celular. E essas duas forças da nossa alma que implicam a verdadeira natureza sexual do nosso ser. Ok? Então ele coloca aqui as qualidades dessa força e quais são os critérios dessa força. Então o que nós vamos estudar daqui para frente? Como é que essa força nasce no nosso processo evolutivo? Como é que a força de domínio, inteligência e vontade se manifesta nos reinos inferiores? Como é que as forças de obediência, intuição e amor se manifestam nos reinos inferiores? E como é que ela foi sendo recriadas e manifestada nos reinos inferiores até chegar na nossa vida? E onde esses instintos dormem na nossa alma? Então é o que nós vamos estudar a partir da semana que vem, com as origens. Não perca, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, transmitindo de Goiânia, nós estaremos estudando esse tema. Ok? Então terminamos hoje a quinta aula e a primeira parte do nosso estudo, que
que foi sobre o amor. Perguntas? Pessoal da TV Ibis, pessoal de Goiânia, Brasília, alguma pergunta? Nada? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ok. Então vamos encerrar. Pediu o Adalto para vir fazer a nossa prece final. Boa noite. Então vamos nos prepararmos para encerrar a nossa atividade de hoje, agradecendo a espiritualidade superior que nos propicia esses momentos, onde em contato com o aprendizado, com a informação nova, nos abre o campo para identificar em nós mesmos e promover aí a transformação pelo conhecimento. E ajuda-nos, Senhor, que possamos no nosso dia a dia aplicar os conhecimentos aqui adquiridos, que possamos aos poucos lançar uma trajetória nova para o caminho com mais segurança, a caminho do Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado, que assim seja. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org